Olá, meu nome é Daniel Santos, eu sou mestrando da PUC do Rio Grande do Sul e o título do meu trabalho é A Tríade e o Papel do Nada no Início da Ciência da Lógica de Hegel. Eu tomei a decisão de trazer aqui diretamente a leitura corrida da terceira sessão do trabalho, a penúltima sessão, onde eu acredito que tem os pontos mais interessantes para a gente tratar. E com isso, só de pano de fundo, na segunda sessão, a grande conclusão ali que a gente chega, após a descrição inicial da ciência da lógica, mais precisamente a diferenciação, apontamentos tanto iguais quanto diferentes entre o ser e o nada puro, certo? A conclusão que a gente chega é exatamente essa, que o ser e o nada são tanto iguais quanto diferentes. Assim, a gente adentra na terceira sessão, que é intitulada Diferença, Nada e Não Ser. Bom, iniciaremos a leitura. Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Hegel informa, abre citação, tão correto como a unidade do ser e do nada é também o fato que são pura e simplesmente diferentes, que um não é o que é o outro. Fecha a citação. Tal diferença, entretanto, não impede que a unidade se mantenha, pelo contrário, a diferença será exatamente a unidade de ser e nada. A aparição da diferença na unidade é mais facilmente compreendida quando percebemos a consequência de ambos estarem em igualdade. Trago aqui uma citação de Holgate. Nada é, precisamente, nada além da pura imediatidade do nada em si. Não há nada além disso. Como essa imediatidade, Hegel afirma, nada é indistinguível do puro ser indeterminado. Isso ainda é Holgate, né? Isso não quer dizer que nós estamos errados em pensar nele como nada em primeiro lugar. Puro nada é absolutamente nada, mas é tão puramente e imediatamente nada que desaparece logicamente em ser vazio imediato. Assim como puro ser desaparece logicamente em nada. Portanto, puro nada igualmente desaparece logicamente de volta em ser. Isso significa, claramente, que puro ser e puro nada não só desaparecem, mas também provam ser inelimináveis, dado que cada um desaparece em e imediatamente revive o outro. Fecha a citação. Assim, vemos que a própria natureza do ser puro, assim como do nada puro, no pensamento lógico, garante que quando se dá aqui entre aspas, né, passa-se para o outro. Isto é, quando conseguimos pensar o nada puro, ele se iguala ao ser puro. E esse, quando dado, é de fato o nada puro. Há, portanto, um desaparecer e um aparecer o outro, em constante e inacabável movimentação. Não só uma espécie de deixar de ser, mas também um tornar-se o outro. Isso Hegel chama na enciclopédia de vir a ser. A tamanha não familiaridade com esse tipo de pensar, o pensar do vir a ser na unidade, dificulta a nossa aceitação de que ele é. Pois nosso pensamento está mais do que acostumado ao desenvolvimento da lógica tradicional. Como representar tal vir a ser? Onde posso encontrá-lo? Sobre esse não reconhecimento do vir a ser como representável, Hegel procura satisfazê-lo ao afirmar que, abre citação, aí, no vir a ser, está contida a determinação do ser, mas também a do seu absoluto outro, do nada. E, depois que essas duas determinações estão inseparadas, nessa única representação, de modo que o vir a ser é, assim, a unidade do ser e do nada. Fecha a citação. Porém, como o vir a ser não é propriamente o ser e nem propriamente o nada, ele não é nenhum dos dois. E é ao mesmo tempo. E é os dois ao mesmo tempo. Mas diferente de cada um. Ele é precisamente a diferença do nada para o ser e do ser para o nada. Todavia, Hegel ressalta que ser e nada devem ser diferentes só inicialmente. Isso aqui é uma citação. Isso é, sua diferença só está primeiramente em si, mas ainda não está posta. Fecha a citação. Por isso, ante qualquer determinação, o ser e o nada não se diferenciarão. Então, só serão diferentes quando no vir a ser esse que representa o indizível, o simplesmente visado. Dito de outra forma, não é possível apontar para o que é diferente da completa indeterminação, exatamente por possuir essa característica de ser completamente indeterminado. Dessa maneira, visa-se uma diferença, a qual ocorrerá,
mas que ainda não se concretizou, ainda não enquanto diferente, propriamente dito, mas somente enquanto diferença em si. De qualquer forma, vemos a peculiaridade de tal diferença quando Hegel aponta, abre citação, a proposição do vir a ser, a com crase aqui, contrapõe-se à proposição do nada, nada vem a ser. Algo vem a ser sempre de algo, que é a proposição da eternidade da matéria do panteísmo. Fecha a citação. O que o filósofo procura com o conceito de vir a ser é precisamente dar conta da visão que afirma o nada absoluto como gerador de nada e o ser como puro gerador de ser. Certo. Então, com o intuito de exemplificar e possivelmente esclarecer esses conceitos do início, encontramos na ciência da lógica um detalhamento desse momento, do desaparecer imediato de um no outro, o devir, o vir a ser. Um movimento no qual ambos são diferentes, aqui citação de Hegel já. Um movimento no qual ambos são diferentes, porém, através de uma diferença que igualmente se dissolveu imediatamente. Fecha a citação. O devir, antigo vir a ser, antigo para o trabalho, né, é postulado como a verdade da unidade do ser e do nada. E por verdade, Hegel quer nos dizer, abre citação, o primeiro pensamento concreto e, portanto, o primeiro conceito, enquanto, ao contrário, ser e nada são abstrações vazias. Fecha a citação. Logo, podemos até mesmo afirmar que o primeiro momento onde a lógica inicia verdadeiramente, caso a gente queira fazer esses apontamentos, que eu trago um pouco durante o artigo, será que é o ser, será que é o nada? Aqui, parece que a gente pode dizer que a lógica inicia verdadeiramente no devir. De qualquer modo, o ponto central para nós nesse momento será o de compreender como se dá uma diferença entre ser e o nada em sua própria unidade. Como o devir opera nessa unidade, que até então somente consegue apontar o diferente, e como esse parece desaparecer em si mesmo? O nosso caminho para essa compreensão será exatamente pela figura do nada, esse que, quando não propriamente exemplificado como nada puro, conforme assinalado anteriormente, na segunda seção, que eu não trouxe aqui, é muitas vezes assumido em relação com algum outro. Ele parece precisar que exista algo para que seja dado como seu oposto. Entretanto, sobre isso, sabemos que, abre citação de Hegel, o nada contraposto a algo, o nada de qualquer algo, é, então, um nada determinado. Ora, não é desse nada que procuramos tratar até agora. Já acabou a citação de Hegel, né? Não é desse nada que procuramos tratar até agora. Assim como o simples ser é um determinado, e, portanto, diferencia-se do ser puro, o nada puro diferencia-se do nada determinado, aquele que podemos comparar com algo e afirmar, ali consta nada. Todavia, o devir só é possível, pois ele consegue diferenciar o ser puro do nada puro e vice-versa, enquanto na unidade do ser e do nada. Mas então, como isso é possível? Em um primeiro momento, Hegel afirma, citação, no não ser está contida a relação com o ser. O não ser é ambos, ser e sua negação, enunciados em um, o nada, tal como ele é no devir. Fecha a citação. Essa breve passagem é de altíssima relevância para compreendermos que a oposição do ser puro não é o nada puro, mas sim o não ser. Pois, novamente, ser e nada são iguais. Isso é, a oposição que se encontra na unidade é entre ser e não ser. Com isso, no devir, o nada, como não ser, se contrapõe ao ser. E a passagem de um para outro é que configura o nascimento desse movimento. Por conseguinte, deve-se distinguir dois nadas, né? Primeiro, o nada enquanto em relação, ou seja, enquanto relacionado ao ser, no devir. Esse é o nada não ser, né? Este é o não ser. E o segundo, quando queremos afirmar o nada mesmo. Aquele já enunciado na seção anterior, na seção 2, é aí que devemos nos desfazer de qualquer determinação, até mesmo da própria noção de relação. Abre a citação do Hegel. Não se trata inicialmente da forma da contraposição, isso é, ao mesmo tempo da relação, mas da negação abstrata e imediata. O nada puramente por si, a negação sem relação, o mero não, e não ser. Né? Fecha a citação aqui, mero não, e não ser. Quando vemos o ser e o negamos, estamos apontando o não ser. Quando simplesmente apreendemos a pura negação em sua imediatidade, estamos trazendo à tona o próprio não.
Dito isso, a exposição a qual apresentava o ser puro e o nada puro como iniciais parece desembocar em um estado estranho em que, na verdade, o que está se falando em termos de diferença é entre o ser e o não ser. Nesse caso, se parece instituir uma certa prioridade na devida compreensão da figura do nada, para que se possa lidar corretamente com a exposição hegeliana do início, a qual, lembremos, deve constituir não só o fator da imediatidade, mas também da própria mediação. Devemos aqui retomar a ideia dos dois momentos iniciais distintos, já falados, já comentados anteriormente, mas que nos ajudam a entender o que se passa nessa tríade inicial. Reformulemos da seguinte forma. 1. O primeiro momento. O momento em que o ser puro e o nada puro são. 2. O segundo momento. O momento em que ser puro e nada puro são, enquanto diferentes. O momento 1, a gente já trabalha bastante durante o artigo. Então, a gente foca nessa parte aqui, no momento 2. E sobre esse momento 2, então, que eles são diferentes, no parágrafo 5º da observação 2 da seção C do devir na ciência da lógica, o Hegel nos mostra que, abre citação, no devir, ser e nada subsistem apenas em um outro, o que igualmente significa que eles não subsistem por si. O subsistir do ser, fecha a citação, subsistir do ser só é possível quando esse está em o outro. Mas este estar em é precisamente a unidade. Entretanto, o que vale para o ser deve também valer para o nada, dado que são iguais. Dessa forma, o nada só é capaz de subsistir por razão de estar em o outro. No caso do nada, ele está em o ser. Todavia, quando fazemos essa afirmação, estamos tratando de qual nada? Do nada não ser ou do nada puramente não? Né? Seria o não ser unicamente capaz de subsistir em relação? Pois, caso não, pereceria? Antes disso, é relevante notar que há sim uma maneira de que o ser puro e o nada puro se mantenham como são. É somente no devir que eles decaem, aqui a citação de Hegel, eles decaem de sua autossubsistência inicialmente representada para momentos ainda diferentes, porém ao mesmo tempo suprassumidos. Fecha a citação. Trataremos do suprassumir logo à frente. Por agora, essa passagem nos indica, e logo à frente eu digo até na conclusão, que eu não vou tratar aqui. Essa passagem nos indica que há autossubsistência tanto do ser em si, quanto do nada em si. No entanto, enquanto em devir, tanto o ser quanto o nada não mais conseguem se manter sozinhos. Precisam do outro, ou melhor, precisam estar em o outro. Como vimos, o ser em sua subsistência decai para o ser em relação com o nada. Esse, o nada, porém, é de fato o não ser. Pois, conforme dito anteriormente, o nada no devir, em relação, é o não ser. Entretanto, devemos nos ater ao fato de que toda essa exposição da unidade do devir, elaborada até agora, foi em grande medida apresentada a partir da perspectiva do próprio ser. Assim, o mesmo processo ocorre no nada. Abre a citação de Holgate. Em virtude de sua própria pureza e imediatez como puro nada, entretanto, tal nada é ele mesmo indistinguível do ser indeterminado. Ele também é, logicamente, o desaparecer de si em seu absolutamente outro, nesse caso, ser. Logo, Holgate reforça que há também o desaparecer do próprio nada, no caso, o nada puro, um desaparecer em o outro, o ser. Seguidamente, vemos que o nada que Hegel considera analógica é puro, aqui Holgate citando de novo, o nada que Hegel considera analógica é puro nada sem qualquer traço de ser. Por causa de sua total pureza como nada, entretanto, tal absoluto nada, prova ter uma imediatidade propriamente sua, então ser o ser indeterminado. Fecha a citação. Então vamos lá, voltando-nos ao momento 2, onde ser e nada são diferentes. Ou da passagem do 1 por 2, para ser mais preciso. Né? E dado o trecho do Holgate acima, trazemos novamente o holofote para o nada puro, dado que ele possui a sua própria imediatidade, e não a mesma que a do ser puro. Por essas e outras razões expostas até aqui, haverá de ocorrer uma outra unidade. Em B, momentos do devir, na ciência da lógica, vemos que, citação de Hegel, apreendidos ser e nada, segundo sua diferencialidade, cada um é, na mesma, como unidade com o outro. O devir, então, contém ser e nada como duas unidades tais.
aqui Hegel, né? Das quais cada uma é, ela mesma, unidade do ser e do nada. Uma é o ser como imediato e como relação com o nada. A outra é o nada como imediato e como relação com o ser. As determinações estão num valor desigual nessas unidades. Por que desigual, né? Consequentemente, aqui fecha a citação. Consequentemente, na primeira exposição realizada do devir, atentou-se para a unidade do ser e do nada, do ser puro, a qual chamaremos de unidade A, na qual o ser é trazido em conjunto com sua negação. E como vimos, o negar do ser não é o nada absoluto, mas sim o não ser. Ainda assim, nessa unidade A, encontramos a negação. E por isso, conforme explicitado na seção 2, que eu não trouxe aqui, mas toda negação, já fica claro que toda negação é determinação, então há determinação aqui, né? Nessa unidade. Encontra-se em A o ser puro, imediato, e sua negação, o nada determinado, ou seja, o não ser. Finalmente, o mediado, isso é, o não ser, só é porque há mediação, existe, né, A com H, do ser puro. Do mesmo modo que na unidade B, a saber, a unidade do nada puro com o ser mediado, teremos igualmente determinação, negação. Na unidade B, o movimento é contrário. Partimos do nada puro e o negamos, afirmando ser. Porém, não o ser puro, e sim o ser já com alguma determinação. Isso é, o ser como negação do nada, o ser em relação com o nada. Dessa forma, cada unidade, das duas unidades que Hegel comentou, é composta respectivamente pelo imediato, ser puro ou nada puro, e sua respectiva negação, não ser ou ser determinado. E por essa razão que Hegel afirma a disparidade de determinações, a desigualdade. Na unidade B, o ser é determinado, portanto, menos simples, menos abstrato, mais próximo do concreto. Já na unidade A, o ser é o puro, a completa indeterminação, o mais simples, o mais abstrato. Novamente, no que consiste a unidade A, para terminar aqui, novamente, no que consiste a unidade A, não é o nada puro com o ser puro. Se encontra ali, na unidade A, o ser mais o ser com relação com nada. Então, é ser mais ser com relação com nada. Assim como em B, não encontra-se o puro com o nada puro. Nessa unidade, vemos o nada mais, né, mais entre aspas aqui, o nada como relação com o ser. Então, é nada mais nada com relação com o ser. Em virtude disso, que Hegel afirma constantemente o em si de cada unidade. O ser nega-se a si mesmo em sua unidade. Assim como nada nega-se a si mesmo em sua unidade. Não há algo externo que venha a negar um ou outro. Dessa maneira, abre citação de Hegel, eles, ser e nada, não se suprassumem reciprocamente. Um não suprassume exteriormente o outro, mas cada um se suprassume em si mesmo, e é nele mesmo o oposto de si. Fecha a citação. Contudo, a constituição de cada unidade não acaba por aqui. Pois, se há nada e ser mediado em uma mesma unidade B, há também a passagem de um para o outro. Mais precisamente, o que é a verdade, diz Hegel aqui, o que é a verdade não é nem o ser, nem o nada, mas que o ser não passa, mas passou para o nada, e o nada não passa, mas passou para o ser. Fecha a citação. Com isso, a ideia de que o devir é um movimento com início, meio e fim é, em realidade, um já acontecido. Isso garante uma característica presente em todos esses momentos iniciais, de que tudo o que ocorre aqui é instantâneo ou simultâneo. O nada já passou para o ser, e vice-versa, constantemente. E acredito que aqui a gente finaliza, pelo menos ainda tem algumas partes aqui, mas essa argumentação já trabalha bastante os pontos que eu acho mais interessante trazer. Com isso eu finalizo a leitura, finalizo minha apresentação, agradeço a oportunidade e até mais.